Olá, meus amigos, eu sou o Toninho e hoje, pessoal, a gente está iniciando um novo quadro no nosso canal que chama Bate Pronto. De forma bem direta, a gente vai trazer alguns especialistas, convidados, para tratar, para conversar de assuntos específicos, né? Isso é muito importante para quem assiste nosso canal, para os nossos clientes. E para a gente iniciar esse Bate Pronto, episódio 01, a gente vai falar hoje sobre colete balístico, que é um assunto que gera muitas dúvidas, né? E muitas pessoas não sabem se é possível comprar, se não é, quais as exigências, né? Como que faz para você ter um colete balístico hoje. E para isso, hoje eu estou com o Márcio, que também é da equipe da Wolf Attack, e nós convidamos o Fábio, da empresa Irontex, que é uma empresa aqui sediada no estado de São Paulo, especializada na comercialização de coletes balísticos. Mas antes de a gente iniciar nessas perguntas, né, bem diretas, bem rápidas, o Márcio aqui vai dar um aviso muito importante para vocês. Então, Toninho, só para lembrar que a Wolf Attack a gente não vende coletes balísticos, né? Quem vende aqui é o Fábio, né, com a Irontex. Então, a gente vai deixar na descrição aqui o site, onde tem todos os contatos. Então, todo mundo que estiver interessado pode entrar em contato com eles, que a equipe vai dar toda a informação para todos os procedimentos. Legal, ótimo. Inclusive, assista o vídeo que a gente vai ver se a gente consegue uma condição especial aqui para você comprar seu colete. Então, antes de iniciar, Fábio, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Já não é a primeira vez que nós conversamos, né? Sim. E é um grande prazer a gente estar conversando, até porque eu também sou cliente da marca. E eu trouxe aqui como presente uma garrafa da Wolf Attack para você, ó. Nem deveria ter tirado a tampa aí, mas eu já trouxe, inclusive, com água para você lubrificar sua goela aí para a gente debater. Toda personalizada. É isso aí. Primeira pergunta. Fábio, o que é um colete balístico? Bom, vamos lá. Começar bebendo a água. Agradecer ao Toninho, ao Márcio pelo convite aí. E vamos discutir um pouco o que é o colete. Eu trouxe aqui algo bem representativo, tá? As pessoas têm bastante dúvida de como é um colete, o que ele protege e como ele funciona. Bom, é um produto predominantemente em tecido. Isso daqui é em Kevlar. É o mais comum de se encontrar. Ele é um produto contra ataque de origem mecânica. Tá? Então ele protege todo o torso, ou seja, quase 90% dos órgãos balísticos a gente tem dentro da caixa torácica. Então ele faz toda essa proteção. As laterais vai depender muito da compleição física de cada um e o modelo de cada colete. Mas, basicamente, esse é um colete balístico. Tá? Ele é constituído pela formação conjunta, a solução balística, da quantidade de lâminas que você tem para poder compor cada nível balístico. Que é aí o que a gente vai acabar discutindo mais adiante. Legal. Ok. Segunda pergunta, né, Fábio? Como que funciona? É um produto restrito? Quem que pode comprar, quem que não pode comprar um colete desse? No Brasil, um colete balístico, ele é um produto controlado pelo Exército Brasileiro, mas qualquer civil maior de 21 anos, com bons antecedentes criminais, ele tem acesso ao colete. Isso em todo o território nacional, ele pode sim comprar um colete. Ele pode ter o colete de uso pessoal. Não precisa ser um policial, não precisa ter uma autorização específica do Exército, no caso de um CAC. Então, ele tem acesso através do seu estado dentro da Secretaria de Segurança Pública. Ok. E essa exigência, ela muda conforme estado? Ou todos os estados fazem a mesma exigência para comprar, para você ter um colete, autorização de uso? Basicamente, as exigências são as mesmas, tá? O que vai atingir aí é que nem todos os estados, eles seguem o regulamento do Exército e fazem esse tipo de registro. Então, o cliente ele só pode retirar o produto do comércio especializado a partir do momento que ele apresenta esse registro para o comerciante. E nem todos os estados têm as delegacias de produto controlado que emitem esse registro. Então, assim, para deixar bem didático, então é um produto que ele é controlado pelo Exército, porque ele é um PCE, né? Produto controlado, mas você precisa de uma autorização estadual emitida por um delegado de polícia. Exato. É isso? Que aí cada estado vai determinar a sua regra. Exato. Correto? Por exemplo, só para o pessoal entender melhor, hoje em São Paulo, qual que é a exigência para eu poder comprar um colete com você? Vamos lá. São Paulo é o estado que a gente mais trabalha. Então, além de ser maior de 21 anos, você vai precisar apresentar
o CPF, RG ou uma carteira profissional, né? CREA, OAB, esse tipo de coisa. Nós precisamos ali do domicílio para poder fazer isso dentro do Estado, um comprovante de domicílio. Um vínculo empregatício, porque isso está na portaria da Polícia Civil aqui de São Paulo. A gente precisa também do atestado de antecedentes criminais, então, para poder fazer essa comprovação. E mais um termo e um requerimento que é direcionado ao delegado, solicitando o registro daquele colete em nome do usuário. O colete, só lembrando, ele é de uso pessoal e intransferível, ele é um equipamento de uso próprio. Tá, então isso aí, na verdade, é para que só pessoas de boa índole possam comprar o colete. Então, por isso que existe essas pré-autorizações, essas autorizações, né? Para que não pessoas que não devem portar o colete tenham acesso a ele, é isso, né? Exato. Sendo bem direto, né? E o colete, só lembrando, ele tem um período de vida útil e o usuário, o proprietário desse colete, ele responde por ele durante todo esse período. Tá. Então, esse registro, ele também ele vai regrar justamente esse uso. Tá, por exemplo, se eu perder um colete desse, ou ser furtado, eu tenho que... Você precisa fazer um boletim de ocorrência, você precisa avisar, né, a autoridade competente, porque aquilo já não está mais em seu poder, ou por extravio, ou por roubo. E aquele colete, hoje, na etiqueta do produto, ele sai com o nome do cliente. Então, legal. Até para uma forma não... Fica mais fácil numa abordagem policial ou numa fiscalização para poder saber se o usuário é o proprietário do produto, mas no caso de um furto ou extravio também, ele precisa se precaver avisando a autoridade policial. Legal. Ô, Fábio, a empresa de vocês é aqui de São Paulo. Com certeza muita gente vai perguntar. E logicamente, cada estado tem uma própria regulamentação, mas alguém de outro estado consegue comprar com vocês? Como que seria mais ou menos o procedimento? Ô, Márcio, aqui em São Paulo, aliás, em todo o Brasil, o usuário ele precisa fazer o registro no domicílio dele. Tem pessoas que têm domicílio em mais de um estado, depende da profissão de cada um, mas precisa ser no domicílio do adquirente, tá? Embora seja um regulamento do Exército de 2006, é uma legislação um pouco antiga, ela não prevê aquela situação do camarada comprar pela internet, dele fazer o registro a partir da onde é o vendedor, que também poderia até ser mais fácil. A gente ainda tem que seguir esse regramento, até que se atualize toda essa legislação. Então, a via de regra, ele faz o registro no estado que ele é domiciliado. Entendi. Mas você vende para todos os estados? Eu vendo para todos os estados. Tá, porque a gente tem público aí do Brasil inteiro, né? Isso. Então, por exemplo, a pessoa é do Rio, de Minas, ele pode entrar em contato com você através do site, né? Dos contatos, e aí vocês fazem todo esse trâmite de documento, tudo certinho? Exatamente. Na maior parte dos estados, a gente precisa fazer um pedido de autorização prévia. Então, o delegado ele faz uma pré-análise desse cliente para poder emitir uma autorização para que a gente possa faturar e depois fazer o registro desse produto. Até lembrando do colete, todos eles possuem um número de série para que ele possa ter esse registro. Então, na maior parte dos estados, a gente consegue fazer isso de forma ou eletrônica ou via telefone. É bem receptivo nos estados que se fazem esses registros, tá? Então, o cliente ele tem o acompanhamento por e-mail para saber se ele foi deferido ou indeferido, porque aí também já é uma discricionalidade da autoridade policial, se ele vai autorizar ou se ele não vai, a gente só encaminha toda a documentação solicitada. A Irontex há quanto tempo está no mercado? Nós já estamos, a Irontex está há 14 anos no mercado. Então, vocês não são amadores, né, no assunto, né? Vocês têm uma grande experiência, né? Nós somos um dos pioneiros com material para uso civil no Brasil, não só nessa facilitação de fazer toda a parte documental, mas também de ter produto direcionado ao público civil. Legal, bacana. Legal. Não só os coletes, mas também as jaquetas para os motociclistas. Sim, a gente vai, inclusive, eu também sou motociclista, e esse é um assunto que traz muito preocupação hoje, principalmente no meio de São Paulo, né? Motos de alta cilindrada, né? A gente, infelizmente, está passando um momento muito difícil aí, questão de roubos, mas a gente vai até abordar isso aí também. Eu tenho uma pergunta, Toninho. Fábio, em relação ao uso, existe alguma restrição de uso? Por exemplo, com colete eu posso passar em porta que tem detector de metal, no banco, embarcar no avião? Como que funciona?
Olha, um colete, ele é basicamente, a solução balística dele é basicamente de tecido, é uma construção têxtil. Tá? Ele pode ser ou em Kevlar ou em polietileno. Então, são os dois produtos mais utilizados em soluções balísticas. Ele não vai te parar numa porta eletrônica, né? Porque ele não tem metal. Você não vai ter uma restrição aeroportuária, porque se você tiver devidamente registrado no território nacional, às vezes o pessoal me pergunta sobre viagens ao Mercosul, na questão de viagem aérea. Aí a gente precisa verificar a legislação do país para onde você está indo. Aqui no Brasil, a gente, dentro do território nacional, desde que ele esteja registrado, você não teria que ter nenhum tipo de restrição. Entendi. Tá? Restrição quanto ao uso diário, aí vai da concepção de uso de cada um. Entendi. Tá? Legal. Como que existe alguma... como funciona a legislação de controle de coletes no Brasil, por exemplo? Como que a empresa pode começar a comercializar? Eu tenho a certeza que eu estou comprando um colete seu, da Aerontex, que é legalizado, que ele tem uma normativa, que ele tem uma certificação. Como que funciona a questão de legislação de certificação no Brasil para coletes? Tá. É legal a pergunta, Toninho, porque assim... Às vezes a gente vê até o comércio fora do próprio comércio especializado. Boa, tem até uma pergunta, a última até nesse sentido aí. O comércio especializado, a primeira coisa, ele precisa ter um certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro. Então é uma empresa fiscalizada, é uma empresa constituída para poder fazer esse comércio. Você, se não tiver o CR, essa pessoa ela não vai conseguir nem registrar esse colete junto à delegacia de controle. Por quê? Você precisa apresentar junto com os documentos do adquirente os documentos da empresa também. Sim. É um pouquinho burocrático, mas é um formato que o cliente, no momento do registro, ele vai ter que passar por isso. Agora, se você comprar isso pela internet ou de um lugar onde não te exija qualquer tipo de documento, provavelmente você está comprando um PCE de forma ilegal. E está usando de forma ilegal. Está usando de forma ilegal. Então, ele vai incorrer em alguns crimes aí, porque a nossa legislação, ela determina não só que o colete ele é um produto controlado, mas o tipo de nível balístico também, se o cidadão que está portando pode usar ou não. Ou seja, assim, sendo mais direto. Então, se eu ver uma placa, um colete no AliExpress, por exemplo, de proteção balística, então se eu comprar, eu posso ter um problema legal. Sim, na verdade, eu vou dizer dois problemas. O primeiro é o problema legal, porque todo produto controlado no Brasil, ele precisa estar homologado com a legislação vigente aqui. Então, precisa ter uma empresa que o homologou e tem um certificado. E o segundo problema é que você pode estar usando um produto que ele não tem resistência balística, porque não tem o que comprove essa certificação e essa homologação que a empresa nacional tem que ter. Isso aí até o pessoal não dá importância, mas hoje você fazer uma compra pela internet de um produto controlado, você responde um crime. Então tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Sim. Porque às vezes a pessoa viu lá no AliExpress uma placa, proteção balística, legal, vou comprar. Chega aqui, a Receita pega o correio, eles vão notificar o Exército, vai notificar a Polícia Federal, é complicado. Tem vários casos de pessoas que fazem importação, às vezes de pecinha, de arma, alguma coisa, e acha que não vai estar cometendo nenhum crime, né? Às vezes é uma coisa, às vezes até uma mira, alguma coisinha que está controlada no momento e ela vai responder o processo. E o colete é a mesma coisa que um PCE, né? Então é bom a gente esclarecer esse assunto que lembrando que ele incorre na mesma legislação de armas e munições. Né? Nós estamos dentro da mesma portaria, então um colete e uma arma, a gente tem a mesma legislação ali. Um assunto que assim, o pessoal pergunta muito e às vezes as pessoas não têm dificuldade de entender, é assim, o colete ele possui a proteção balística, né, contra arma de fogo, de disparos, né, projétil. Mas e como funciona? Ele se comporta com lâminas. Então, se eu estiver portando um colete e eu for atacado com uma lâmina, ele me oferece alguma proteção? Como que funciona nesse sentido? Olha, se você estiver vestindo um colete balístico e receber um ataque à faca, vai depender muito da situação. Provavelmente, você pode acabar ferido, mas não um ferimento tão grave, por quê? Tanta intensidade. Você tem uma redução na intensidade, exato. Só que eu não posso dizer que um colete ele tem proteção contra perfuro cortantes
porque existe uma normativa de teste para isso. Tá? Nos Estados Unidos, que é da onde a gente importa a norma de homologação, lá você tem muito mais instrumentos, inclusive o Ice Pick, que todo mundo tem em casa, que é o furador de gelo. Sim. Então é uma ameaça instantânea. E lá eles têm um regramento para esse tipo de homologação, e ela é bem severa. Ela tem 3 níveis, 1, 2 e 3 para cada tipo de lâmina e de ameaça. Geralmente, ao redor do mundo, se usa no máximo ao nível 2, porque senão o colete ele fica muito espesso, muito pesado. Tá. Mas aqui no Brasil é algo que a gente não tem muito uso. Não é porque a gente não tem muito ataque. Há um tempo atrás até tentou-se levar isso para o mercado dos agentes penitenciários, porque eles têm bastante ameaça a isso. Não é balístico, mas dentro do presídio você acaba tendo a ameaça ao perfuro cortante. Mas não é uma homologação de peso. As pessoas não deram muita atenção a isso. Então, resumindo, assim, ele não é homologado para isso. Não é homologado. Obviamente, ele faz uma proteção, porque é uma camada adicional, né? Que não é o contato direto da lâmina com a sua pele, né? Então, ele vai ter a camada, né? Sim. Mas ele não tem essa homologação, né? Então, a finalidade principal não é essa, né? Não é essa. Porque, assim, para dizer que eu tenho um colete perfuro cortante contra o perfuro cortante, ele não pode ter a lâmina transpassando a solução balística. Tá? Uma solução balística ela tem entre 0,5 e 0,8 milímetros, então eu não posso ter isso passando. E se tiver, como eu falei, ele vai ter uma resistência, mas ele vai passar, então ele não é antifaca. Tá. Agora, uma coisa que é importante, assim, a maioria dos nossos clientes hoje, né, principalmente nesse período, né, é uma coisa que o mercado ele veio amadurecendo. Hoje tem a questão do Gray Man, né? Que o pessoal tanto fala. Que é a questão de você andar preparado, você andar na rua, que hoje os clientes da Wolf Attack se preocupam muito com isso, né? Que é a questão mesmo de você estar preparado, estar usando equipamentos de qualidade, mas não chamar atenção. Que é isso que é o Gray Man, né? É possível... como que funciona essa questão de eu estar portando, utilizando um colete sem chamar atenção? Sem que eu vá no lugar e o pessoal fala, nossa, o cara tá de colete balístico, né? Porque às vezes o pessoal, quando pensa nessa proteção balística, pensa naquelas capas militares, né? Sim. Por exemplo, eu não sei se o pessoal percebeu aí, muitos não perceberam, mas eu coloquei aqui um colete, de forma proposital, então eu tô aqui protegido, mas estou velado aqui no cenário... E, logicamente, você está só de camiseta, que ainda marca um pouco, mas... Marca um pouco, mas se eu tivesse com uma jaqueta fininha, uma jaqueta... Eu ia estar aqui até com uma camisa social, né? Com uma segunda pele por baixo, praticamente as pessoas não iam perceber. Como que é a composição hoje do colete, pensando no fit, né? No velado, no uso velado. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito no desenvolvimento dos nossos produtos. Por quê? O civil... ele vai usar um produto onde ele não quer ser agressivo. Tá? Então, agressivo que eu falo, como diz o Toninho na história do Gray Man. Sim. Ele precisa estar protegido, mas ele não pode... chamar atenção. Ele não pode mostrar que ele está pronto para qualquer tipo de ameaça. Então, o caimento do produto, o recorte, o tipo de solução balística, a construção, para cada tipo de produto, a gente tem essa preocupação. Dou um exemplo de níveis balísticos. Os níveis dos coletes, como você está usando o Extra Fit, não são os mesmos das jaquetas para o motociclista. Por quê? Condição de uso. Sim. O que é importante hoje para o cidadão que ele vai escolher um colete? Às vezes a gente recebe muito essa pergunta. Eu quero... Qual que é o mais... que resiste ao maior impacto? Eu quero o melhor. O melhor é aquele que se adequa ao seu uso. Sim. Tá. Se você está ali preocupado mais com o seu dia a dia, uma violência urbana, um colete de entrada, um nível baixo, ele vai resistir bem à violência urbana. Você vai fazer uma segurança, você está um pouco mais exposto, você já tem um nível intermediário. Agora, você é um agente de segurança pública, você está exposto a todo momento, aí sim é necessário. Por quê? Cada um deles vai mudar o seu formato de uso, a sua mobilidade, a sua saturação em usar aquele produto. A gente não pode deixar de perder nunca o foco da proteção. Tá. Às vezes, a proteção não é o nível, mas é a quantidade de tempo que você leva para poder fugir daquele ataque. E isso é muito importante. Entendi. Tá? Você até falou, eu falei no começo, mas você já abordou.
Além do colete, eu sei que você pelo menos fazia... Você pegava a jaqueta, né? Às vezes a pessoa tem uma jaqueta, né? Para o motociclista, dessas marcas conhecidas de moto, e você faz a proteção balística, ou fazia pelo menos. Ainda funciona dessa maneira? Como que funciona para a questão de moto? Eu posso estar andando de moto com esse colete normal, né? Perfeitamente. Mas eu posso também comprar uma jaqueta com essa proteção, é isso? Sim. Nós fabricamos as jaquetas, nós temos os modelos da jaqueta da Irontex, mas tem aquele cliente que ele quer andar um pouco mais ainda dissimulado, que ele usa uma jaqueta de uma marca convencional. Então, a gente blinda a jaqueta do cliente. Legal. E até uma opcionalidade, por quê? Às vezes o cliente tem 2, 3 jaquetas e a gente consegue fazer a mesma proteção balística e entrar nas 3 jaquetas dele. Legal. Então, cada dia ele escolhe um formato. É tipo um forro, É você tipo troca. um forro. Legal. Ela vai presa exatamente como vai um forro térmico de uma jaqueta para motociclista. Sei, legal. Você tira o forro térmico e faz a... Ela vai presa com zippers e botão no mesmo formato. Ah, sensacional. Legal. Então, é simples, é rápido e é fácil. E o que é o diferencial desse produto? No meio da multidão, você Sim. só mais um. Exatamente. Aquilo não te chama a atenção e não há possibilidade de estar ou não blindado Exatamente. ali. Legal, top. Ô, Fábio, você falou sobre os níveis de proteção. Aproveita e explica melhor quais são os níveis e quais são os calibres que Isso são aí é uma coisa protegidos. que gera muita repercussão. Minha caneta até estourou. Os produtos homologados pela NIGE 04, eles trazem aí, pelo Exército Brasileiro, produtos de uso permitido e de uso restrito. Certo. Os de uso permitido, ele tem o nível 2A, o 2 e o 3A. Ele tem o nível 1, que eu não vou nem entrar na situação dele, porque é um nível que praticamente nunca se usou no Brasil. Mas o 2A é o de entrada. Só lembrando que blindagem, tudo que A é menos e não mais. Sim, tá? sim. Então, o 2A ele resiste a 0,49 milímetros. O nível 2 ao 357 Magnum e ao 9 milímetros. E o 3A ao 44 Magnum e o 9 milímetros. Tá? Dali para frente, nós temos os níveis de uso restrito, que é o nível 3 e nível 4. Tá. Nível 3, ele vai resistir a disparo de fuzil. Então, por isso que ele é restrito, porque ele já está direcionado às Forças Armadas. Sim. É um produto de guerra. Tá? É um produto que, até para você usar no dia a dia, ele fica meio impossibilitado, porque você tem a questão até das placas rígidas, Sim. que vão tanto na frente quanto nas costas, para poder suportar esse tipo de munição. Então, de uma forma mais simplificada, o civil ele pode usar 2A, 2 e 3A. O 2A, como eu disse, para violência urbana, ele está bem acima daquilo que ele já foi projetado. Que é o 9 E o 40. e o 40. Esse 9 é curta e longa ou só curta? Só curta. Só curta. Todas as armas curtas na norma NIGE. Só Tá. do nível 3 que começa a arma longa. Tá, então é mais ou menos igual ao que tem hoje no... quando a gente fala de carro blindado, que quando vai para 3A, né, já não é acesso ao público normal, né? O carro blindado também é até o nível 3A, que são as mesmas munições. Sim. Que aí só porque que quando começa a entrar em arma longa de fuzil, essas coisas já não... Até um paralelo interessante. As munições são as mesmas, tá? Tanto para colete quanto para o carro blindado, só que o tipo de funcionamento é diferente. O colete, ele trabalha por absorção de energia e dispersão. Tá. O carro, ele trabalha por dureza. Então, ele tem um vidro duro, ele tem uma porta com aço, que ele vai contar com aquele aço para poder fazer a proteção. Sim. Embora a maior parte dos carros, ele também utilize o tecido na parte que a gente chama de blindagem opaca. Sim. Essa blindagem opaca, ela é toda de tecido. Sim. Então, as munições, nos 3 níveis balísticos, o 9mm ele se repete, mas ele vai aumentando a velocidade. Tá? Já o 40, o 357 e o 44 seriam considerados a munição de impacto daquela proteção. E o 9mm, a munição de perfuração. Eu sei que isso aí, até quando a gente fez aquele outro vídeo, acho que tem 5, 6 anos atrás, né? Por Que a aí. gente fez um vídeo... E muita gente depois no comentário colocou, não, mas não adianta ter um colete que só protege para 9, porque hoje a realidade do Brasil, os caras estão andando com fura na rua, não sei o quê. Mas assim, eu acho que toda a proteção ela é bem-vinda, né?
E a gente tem que Com entender certeza. também que, cara, não dá pra você usar um colete que ele vai te proteger do 762, do 556, né? E como o Fábio falou, você vai ter que andar com uma placa rija e tal. se torna então, inviável, você vai né? andar com... Exatamente. A gente precisa lembrar que a segurança, o investimento em segurança, seja ela pessoal, profissional, qualquer tipo de coisa, a gente analisa riscos e tenta dirimir os riscos no uso de cada coisa. É o tipo do carro, é o tipo da motocicleta, é o seu dia a dia, o seu trajeto. Então, a gente tenta diminuir esse risco. Sim. O colete, ele vai te pegar, como eu falei, quase 90% dos seus órgãos vitais. Você pode ter um ataque à faca, você pode ter um ataque a disparo. Então, a ideia é diminuir esse tipo de risco. Sim. 100% de certeza Isso contra ameaça, não tem como. Isso aí, a gente não tem como ter. É o que eu falo, você tem que minimizar os riscos, né? Isso é diariamente na sua rotina. Desde onde você mora, a segurança da sua casa, como você anda na rua, o tipo de carro que você utiliza, né? Eu acho que você consegue não sair totalmente fora do risco, mas você consegue diminuir ele, né? E você utilizando hoje um colete, em várias situações, você consegue... Cara, a vida é uma só, né? Então, você consegue trazer um pouco mais de segurança para você. Uma pergunta. Nesses 14 anos, né? 14 anos que você me falou, você já teve algum caso de cliente que foi alvejado e estava utilizando o colete? Alguns. Na verdade, assim que eu me lembro, que são os mais recentes, os últimos 5, 6 anos, são 3 casos. Um foi um motociclista, ele recebeu um disparo e continuou andando, tá? Ele só percebeu isso depois. O outro foi dirigindo um carro. E o que mais recente, que ele até recebeu, nós temos uma garantia exclusiva da Irontex, que é a garantia Rebirth, durante os 6 anos de validade do produto. Se ele receber um disparo, tiver um sinistro no colete, a gente repõe ele gratuitamente. Esse cliente, ele recebeu 3 disparos no colete. Ele recebeu um dos disparos fora do colete, né? Então foram 4 disparos. E quando ele se recuperou, ele teve lá com a gente para receber o colete dele novo. Mas aonde ele teve na parte frontal os disparos, quase sem escoriação, foi algo bem imediato. Salvou a vida dele, né? Sim, salvou. Ele falou com essas palavras que ele nasceu de novo ali, por conta de um colete. No caso, desculpa, Toninho, da garantia de vocês vão dar um colete novo, então, para quem recebeu disparos. Porque até uma pergunta que fizeram no outro vídeo, porque não tem como fazer como se diz, um reaproveitamento no colete que foi alvejado, né? Não tem revalidação de colete. Até da sua pergunta, às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas se eu levar um tiro na placa da frente, eu tenho que jogar de trás fora, eu tenho que descartar também? Sim, o colete ele possui o mesmo número de série, tanto no frontal quanto no dorsal, e ele é um conjunto. Então, qualquer ameaça ou depois da validade, você descarta, porque a gente precisa lembrar como um capacete. Se eu cair com ele uma vez, eu não sei se ele vai funcionar na segunda vez. Inclusive, isso está escrito lá no capacete, né? E no colete também vem escrito. Tá? Legal. Que ele não protege contra múltiplos disparos. Tá. Porque é a questão da saturação, né? Da saturação, exato. Teve até um caso, foi essa semana atrasada, no Rio, né? Que assassinaram uma pessoa lá e o cidadão estava dentro de um carro blindado. Não sei se você viu essa notícia. Sim. E aí começaram a saturar o mesmo local, né? Começaram a dar, acho que 20, 30 disparos, mais ou menos perto da maçaneta, até o negócio abrir mesmo. Ou seja, todo o material satura, né? Sim. É que ali, a gente precisa ponderar. Eu vi essa notícia aí, acho que foi ou ontem ou hoje. Foi esses dias, Mas a gente precisa ponderar que o nível balístico de blindagem do carro e a arma de ameaça são diferentes. Sim. Era um fuzil contra uma blindagem nível 3A, que é até um 44 Magnum. Embora você tenha as energias das munições muito próximas, são munições muito diferentes. Então não tinha como segurar de verdade. Mas é interessante que os disparos foram feitos na região da maçaneta, que é sabido que é uma das áreas mais frágeis da blindagem. Não é que ela não funciona. Sim. Mas como ela tem muito recorte, como ela é mais abaulada, então ela apresenta um ponto de fragilidade. Não quer dizer que não funcione. Todo o material, ele... Mas foi onde buscar a saturação, sim, exatamente. Sim. Vamos falar um pouquinho, também uma outra notícia que já tem um ano, mais ou menos, que muita gente vai lembrar do que eu vou falar aqui. Teve um caso de um atirador, que ele estava, acho que no Distrito Federal, se eu não me engano. Ele estava fazendo a prática lá no stand outdoor.
e ele tava atirando no plate metálico. E de repente ele caiu. O projeto voltou, ricocheteou e atingiu aqui, eu acho que a região do tórax, e o cara, felizmente, veio a falecer. Então, assim, eu acho que hoje um colete também na questão do esporte, né? No tiro, né? Ele é muito importante para você, às vezes, estar numa pista e você está fazendo um treinamento e você também está com essa proteção. Não também só na rua, né? Isso para o ambiente de... Você deve ter muito cliente CAC, né? Hoje, né? Sim. Foi uma fatalidade do que aconteceu. Mas é uma coisa que hoje a gente faz um trabalho com bastante clubes parceiros, né? Que o pessoal, o camarada, ele vai lá atirar. Para quem não atira, é um negócio legal pra caramba. Para quem atira, eu nem preciso falar. Mas todo mundo, como um hobby, como um esporte, ele vai complementando aquele monte de acessório. E o colete, às vezes, que é de extrema importância, acabam deixando aquilo de lado. Se você está num ambiente exposto, porque ali foi um ricochete. Sim. Mas quantas histórias a gente já viu do camarada da baia do lado virar com a arma para o seu lado, um disparo acidental. Então, se você já está num ambiente insalubre, o mais interessante seria você se proteger o máximo que você puder. É importante ter um óculos de qualidade, ter um abafador legal, mas um colete para esse tipo de ambiente... ele é de extrema importância. Você está manuseando uma arma ali e você pode incorrer contra você mesmo. Sim. Então, a gente tem feito com alguns clubes aí, que a gente tem uma parceria mais ativa, de colocar isso. Teve alguns clubes que até colocaram à disposição dos clientes. Legal. Eu assim, eu vou até fazer uma questão, assim, uma experiência que eu já tive. Eu já estive um momento no clube que a arma caiu da mão da pessoa, do atirador, até era numa pista, e ela caiu voltada para quem estava ali na pista, né? Então, assim, acidentes acontecem, né? Infelizmente. Não, então, por isso que você tem que estar protegido. Por isso é obrigatório você usar óculos, né? E o colete, ele faz uma diferença. Né? Mas é bom que as pessoas saibam também, né? Que as coisas acontecem, né? Para poder se protegerem, né? Agora, Toninho e Fábio, uma pergunta que o pessoal quer saber, com certeza. Qual que é o valor? Quanto custa um colete? Olha, um colete balístico, ele custa em média para o civil em torno de R$ 1.800, tá? Vai depender aí muito da região que ele está, porque tem a questão tributária, questão de registro, mas em média um colete, ele começa em R$ 1.800. Certo. Tá? Uma jaqueta na faixa aí de R$ 3.500. Ah, tá. E tem condição de pagamento? O pessoal consegue parcelar? Como que funciona, geralmente? Sim, a gente consegue parcelar isso em até 10 vezes sem juros. Como eu falei, a gente já faz o conforto para o cliente, na possibilidade de já entregar registrado, já entregar na casa do cliente, então com frete, com tudo. A gente tenta amenizar o maior trauma da burocracia. O único detalhe é que um registro hoje ele pode demorar até 60 dias para ser emitido. Legal. Então, esse período de paciência o cliente precisa ter. 60 dias do momento que você dá entrada na delegacia, no caso, é isso? Exato. E você consegue algum cupom de desconto aí, pessoal? Agora o pessoal vai gostar, hein? Tá aqui. Com certeza. Para o pessoal da Wolf, a gente consegue aí um desconto de 10%. Legal. Tá, usando aí o cupom Wolf10. Beleza, ótimo. Num período, a gente precisa ver quando que o vídeo vai ao ar, mas... a gente não tem uma data certa, mas coloca uma data. A gente vai lançar esse vídeo aqui agora em outubro, né? A gente tá gravando em outubro. O quê? Até o último dia de novembro? Pode ser, até 30 de novembro. Até 30 de novembro, o cupom Wolf10, o cliente vai ter 10% de desconto na compra do... O cliente falando que assistiu o vídeo... Legal. Conosco. Já é um desconto considerável. Legal. Ô, Toninho, acho que é uma coisa importante a gente comentar, assim, que muita gente, quando a gente soltou o primeiro vídeo, vai falar a questão do preço, do valor, né? Sim. A gente sabe que é um valor elevado, né? Sim. Não é um valor, assim, acessível, assim, para fácil, né? Mas, assim, primeiro a gente tá falando de proteção de vida, né? Sim. Então, a vida é uma só, né? E a gente tá falando de uma empresa, assim, que o custo de homologação, de toda essa parte burocrática e a parte da tecnologia também do equipamento, né? Então, a pessoa tem que entender também que não é porque o Fábio tá aqui que é cobrar caro, né? Existe motivo por isso, né? E tem um detalhe, né? Se a gente for analisar hoje... o mercado brasileiro, vamos falar de carro blindado que todo mundo sabe, né? O mercado brasileiro é o maior mercado do mundo. Sim. Falam que a gente tem em torno de 300 mil carros blindados.
certamente todo mundo a maioria já andou num carro blindado, ou pelo menos já viu um carro blindado. E quando a gente fala de colete, dificilmente, né, a gente vê o pessoal falar, né? Então, assim, eu acho, por isso que eu quis trazer eu e o Márcio, a gente falou assim, quando a gente quis fazer o bate-pronto, como que a gente vai iniciar? Qual que vai ser o assunto? Porque a gente quer trazer só assunto legal. A gente quer trazer só assunto que vai ajudar mesmo na escolha, no conhecimento das pessoas, principalmente do nosso público, dos nossos clientes. E a gente falou assim, pô, é um produto legal, é um produto que oferece grande proteção, é um produto que realmente, em algum momento, se a gente espera que ele não faça, que não seja útil na vida da pessoa, mas se um dia a pessoa precisar, ela vai fazer a diferença porque ela vai proteger a vida dela, né? Então, é por isso, né? A gente até terminou as perguntas aqui, né, Márcio? Sim. Que a gente tinha selecionado, mas agora a gente pode continuar, mas eu acho que foi o que você falou. É um produto, não é barato, né? Assim, R$ 1.800, não, eu sei que muita gente vai falar, mas se comparando às vezes com um carro blindado, é muito, né? Nem se compara o valor, né? Vai muito do uso, tá? Quando a gente fala do valor de um colete, não é um produto que tem meio termo. Ou ele é bom, ou ele funciona, ou não, ele não é nada disso. Nós somos, sim, um dos maiores mercados consumidores desse tipo de produto. O Brasil blinda aí perto de 30 mil carros por ano. O colete, para uso civil, nos últimos 7, 8 anos que ele começou a ganhar um pouco mais de força, até um tempo atrás, quando nós iniciamos com esse tipo de material, era mais direcionado às pessoas públicas, à parte política, são pessoas um pouco mais expostas, mas o civil ele começou a ganhar gosto por isso. E um detalhe importante, o produto que você compra hoje no Brasil, fabricado no Brasil, ele é praticamente o mesmo que você vai comprar fora daqui, tá? Em termos de tecnologia. Nós somos uma empresa que faz as próprias soluções de desenvolvimento. Então, a gente tem laboratório próprio, tem desenvolvimento próprio. O Brasil, posso dizer hoje, que deve ser um dos pioneiros nessa parte de desenvolvimento. Legal. A maior parte dos fabricantes de coletes tem as próprias soluções, tem os próprios desenvolvimentos. Então, essa renovação por atualização dos materiais, ela é muito grande. Tá? E a gente tem que seguir isso. Então, o que se gasta em pesquisa, desenvolvimento, depois tecido, design e tudo mais, ele justifica o valor agregado desse produto. Sem contar que vem aquela velha pergunta, né? Quanto vale a sua vida? Sim, lógico. Com certeza, ixi. Eu tenho uma outra pergunta. A gente sabe que o brasileiro, em geral, a gente passa por isso que a gente produz vestuário, né? Tem diferença muito grande, assim, de corpos, né? Biotipos. Por exemplo, eu e o Toninho, nós somos alto e magro. Isso porque a gente é irmão, né? Mas a gente é diferente, é diferente. Né? Tem um rapaz que já vai ser mais baixo, mais encorpado e tal. Como que funciona isso dos tamanhos do colete? Se tem alguma feito sob medida, essa questão? É uma pergunta bem legal, porque assim, na época que o Toninho adquiriu o colete dele, é até um caso bem específico. A gente não consegue ter um regramento muito grande porque é como um vestuário. Cada um utiliza da forma que acha mais confortável. Embora o colete ele tenha que estar justo ao corpo para poder ter a funcionalidade, tem as pessoas que gostam de usar um pouco mais solto, um pouco mais apertado, e aí vai muito de cada um. A gente tem mais ou menos uma tabela por altura e peso, a gente consegue definir os tamanhos para os clientes. Legal. Por isso que a gente consegue atender a nível Brasil. Chega a fazer sob medida, não? Muito difícil. Se a pessoa for, tipo, fora do... Hoje a gente tem um tabelamento de grade que ele acaba por abranger todo mundo. Então, não é algo assim muito diferente do que a gente tem. Mas, se for o necessário, a gente consegue fazer também. Legal. Tá? Uma das coisas que a gente tem na empresa é como se fosse uma alfaiataria de blindado. Então, uma jaqueta, questão de manga, questão de comprimento, a gente consegue acertar isso bem legal. Tá? E para mulheres, tem alguma diferença? Existe algum tipo de... Márcio, já existiu. Hoje, e isso no mercado nacional, a questão de ter a proteção do bojo, ele foi meio que abolida porque a gente precisaria ter uma solução específica, uma homologação específica, e uma homologação de colete, ela é cara, para servir para cada tamanho. E a gente tem uma miscigenação no Brasil muito grande. Então, você não tem um padrão para que você consiga ter um produto fixo para poder servir em todo mundo. Então, hoje a gente tem, sim, medidas diferentes para o gênero feminino.
Geralmente a mulher ela tem o tronco mais baixo do que o masculino, para poder fazer essa adaptação e fazer o melhor uso possível. Legal. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Márcio? Não, que eu lembro. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer assim, as principais dúvidas, né? A gente pegou também, a gente consultou alguns clientes nossos, a gente pegou o vídeo antigo que a gente tinha, a gente conseguiu, por isso cada um trouxe um papelzinho aqui, que a gente conseguiu trazer, né, o que o pessoal perguntou bem na época, né? Sim. Mas aquele negócio também, se a gente tem algum assunto, algum detalhezinho que ficou em dúvida, é só entrar em contato com vocês. Vocês têm WhatsApp, não? Tem o WhatsApp, na verdade nós trabalhamos na fábrica com 3 WhatsApps, então é mais fácil acessar o nosso site para poder ter acesso aos, aí canais. Aí entra em contato, pergunta se quem é fora de São Paulo, ou até mesmo de São Paulo, a legislação, o que precisa, tira as dúvidas, acho que é o melhor caminho, né? A gente tem lá uma equipe que é especializada no produto para poder receber o questionamento dos clientes, não só em nível balístico, tipo de uso, mas também até a definição do tamanho e que ele precisa de documentação para poder adquirir o produto dele. Legal. Alguma coisa, Márcio? Não, acho que é isso mesmo. Legal. Isso aí. Alguma coisa, Fábio? Mais algum detalhe que você gostaria de deixar? Não, eu acho que está bem esclarecido. Eu acho que vocês trouxeram a maior parte dos questionamentos que as pessoas fazem. Sim. Só lembrando e reforço, né? A segurança ela vai depender do uso e do tipo de cada um. Então, a gente não pode abrir mão desses detalhes. Mas eu acho que na questão de nível balístico, da importância de ter um produto documentado, é o suficiente para que o interessado possa fazer a aquisição. Sim, infelizmente, né, os índices de violência, de criminalidade só aumentam, né? Por isso que a gente cada vez se preocupa mais com esse assunto, né? Mas a gente não tem outro jeito, né? Infelizmente, a gente tem que... Buscar proteção. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer... a todos que acompanharam até agora. Deixem no comentário até assuntos que vocês gostariam que nós trouxéssemos em futuros vídeos. Como eu falei no começo, esse é um novo quadro do canal que a gente vai chamar de Bate Pronto, para ser bem direto, sem enrolação, né, Márcio? Sim. Eu acho que é tipo... um podcast renovado, né? Sim. Quando a gente surgiu essa ideia, né? Que a gente falou assim, vamos fazer um podcast. Mas não vamos fazer esse podcast de ficar lá 1, 2 horas, não. Vamos trazer assunto com já pergunta pra gente já solucionar. E a pessoa que tá atrás daquele assunto assistir o vídeo de alguma maneira a gente contribuir com aquela dúvida, né? Com aquele conhecimento. Lembrar uma coisa, Toninho. Algumas dessas perguntas aqui, a gente tem um grupo, né? Um grupo VIP da Wolf Attack. E a gente passou no grupo lá o que o pessoal sugeriu, né? Que teria dúvidas em relação a isso. Então, algumas que a gente já pegou, muitas coincidiu que a gente já ia perguntar, sim, né? Sim. Mas algumas deu umas ideias boas, né? Então, entre no grupo que, assim, em futuros podcasts como esse, a gente joga lá e você pode participar. Então, aqui na descrição do vídeo tá o site da Aerontex, todo o contato, que a Wolf Attack não vende colete, deixa bem reforçado. Tá também, vamos deixar também o site da Wolf, onde tem o link do grupo, Sim. do WhatsApp, que você pode fazer parte, até para saber de novidades. A gente se comunica diretamente com nossos clientes, que é muito importante isso. Também, para quem não conhece a marca, aproveitar e conhecer também, que a gente vende muita coisa legal, né? E é isso. Fábio, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para você lá. Fábio. Obrigado, viu? E até a próxima, se Deus quiser aí. Quero agradecer você, Toninho, agradecer o Márcio, agradecer você aí que nos assistiu. Legal. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, entra no nosso site, conta com a gente. Está no site da Wolf, conheço vocês há muito tempo, verdade, com produtos bem legais. Legal. Tá? E obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigado, até a viu? próxima, viu? Valeu. Tchau.